Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando a nossa última palestra da segunda noite da Jornada Contábil da Educação Fiscal do Agronegócio. Agradeço a você que está nos acompanhando e convido você a nos acompanhar amanhã também. Teremos o último dia da jornada com mais 3 palestras muito interessantes sobre a tributação e a área fiscal do agronegócio. Como tema da nossa terceira e última palestra hoje, nós teremos oportunidades tributárias no agronegócio. Então, eu já peço a você que está nos assistindo, envie o link para os seus colegas. Com certeza, esse conteúdo vai ser de grande valia a todos vocês. O nosso convidado de hoje é o Elcio Guiotto. O Elcio é advogado, contador e mentor tributário. Tem mais de 22 anos de experiência na área contábil e tributária. Atuou por 11 anos na KPMG. É sócio da Fignani Advogados, da Guiotto Educação em Negócios e também é idealizador do projeto Educação Tributária Prática Tributarista 360 e formação expert no agro. Elcio também é consultor de novos projetos e negócios na e-auditoria. Como tema, temos os objetivos. Desculpa. As oportunidades tributárias no agronegócio. Elcio, eu já aproveito em nome da Farmconte e da Contabilista Play para agradecer que você tenha aceito o nosso convite em participar aqui da jornada. Em breve teremos a Mari Moreira e o Gabriel Vilhena aqui conosco para mediar a sua fala. E agora o palco é com você, Elcio. Obrigado, Caroline. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer poder falar um pouquinho aí de oportunidades tributárias do agronegócio. É um prazer dividir esse espaço aqui com tantos profissionais aí de excelência que deram palestras sensacionais aí, aulas sensacionais. Então, agradecer a todos que estão aqui com a gente e quem vai assistir depois. Então, espero que seja uma aula produtiva. A ideia é trazer para vocês as principais oportunidades tributárias do agronegócio. Essa é uma área que eu atuo há muito tempo, então, desde sempre, eu iniciei no agronegócio e dentro da própria KPMG, eu sempre atuei no agronegócio, então sempre foi minha área de atuação e é uma das áreas, para não dizer a mais rentável da consultoria tributária, por conta das particularidades que a gente tem dentro do agro. Então, eu costumo falar que quem faz agro na consultoria tributária acaba fazendo qualquer outra atividade, porque o agro é o setor onde a gente tem as grandes particularidades, a gente tem algumas questões que outras áreas não têm, que outros setores não têm. Então, a ideia é mostrar para vocês aqui, eu trouxe mais de 20 oportunidades, praticamente 30, 25, 30 oportunidades de trabalhos. É claro que em 45 minutos, 50 minutos, a gente não consegue falar de forma pormenorizada de todas essas oportunidades, mas a ideia é que vocês saiam daqui com uma ideia geral dessas oportunidades e possam aí vislumbrar essas oportunidades em clientes, para quem tem escritórios de contabilidade, para quem atua com consultoria tributária, escritórios de advocacia, enfim. A consultoria tributária é uma atividade que pode ser desenvolvida independentemente da formação, então não necessariamente você precisa ser contador ou advogado para atuar em consultoria tributária, é uma área que você precisa ter expertise, precisa ter o conhecimento técnico e prático. Então, é isso que eu vou tentar passar um pouco para vocês sobre essas oportunidades. Se tiverem dúvidas, podem ir colocando aqui nos comentários e aí eu vou, na medida do possível, respondendo. O pessoal aí vai me mostrando as dúvidas, pode até colocar aqui na tela e eu vou parando, não tem problema em perder raciocínio. Já estou aí acostumado a responder perguntas aí no meio das apresentações. E no final também a gente vai ter um período aí para responder
outras dúvidas que tiverem mais para o final, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Tranquilo. Elcio, só um minutinho enquanto o pessoal está vindo da Tá palestra bom. anterior do Tiago Arantes. Vamos Vamos dar um aguardar um tempinho para o pouquinho? pessoal entrar para iniciar a Tá, parte do tá. conteúdo. Como o Elcio comentou, pessoal, lá nos 10 minutinhos finais nós vamos ter ali um espaço para perguntas, mas oportunamente aqui durante a apresentação, se a gente vê que a pergunta está condizendo com o assunto, a gente vai ter passando, vai colocando aqui na tela, Elcio. E eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre a nossa programação para o dia de amanhã, tá? Amanhã estaremos encerrando a jornada contábil da educação fiscal no agronegócio. Amanhã iniciamos às 19 horas. Você que está inscrito na jornada vai receber por e-mail os links, tá? Então não se preocupe, nós estamos divulgando nos grupos do WhatsApp também. Às 19 horas nós iniciamos amanhã com o Dr. Fábio Calcini sobre tributação no agronegócio e contratos agrários. Na sequência, às 20 horas, nós teremos o Hugo Monteiro, que vai nos falar sobre os impactos da gestão tributária no meio rural. E para encerrar, às 21 horas, teremos o Diego Braga com atualização de cadastros rurais. Então, se você chegou nesse link aqui por outro meio, não está inscrito na jornada, acessa o link aqui na descrição do vídeo, se inscreve, coloca lá o seu e-mail para você receber o link das palestras de amanhã e também receber o conteúdo em slide que os professores estão nos disponibilizando, certo? Lembrando que a Jornada Contábil da Educação Fiscal no Agronegócio é um evento sem fins lucrativos, promovido pela Farmiconte e pela Contabilista Play, para levar mais conhecimento à classe contábil do Brasil que atende o agronegócio. Então, nós pedimos que você compartilhe com seus amigos, com quem daqui a pouco não ficou sabendo do evento, né? E se você precisa assistir alguma palestra anterior que não pôde estar presente, elas estarão disponíveis no canal do YouTube da Contabilista Play até amanhã. Então, o pessoal já está chegando aqui, podemos dar início, Elcio. E lembrando também que o Elcio vai poder nos explicar melhor, mas nós já temos disponível o link da lista de espera da próxima turma do Expert no agronegócio. Isso, Elcio? Sim, sim. A formação Expert no Agro é uma formação voltada para quem quer atuar na consultoria tributária do agronegócio, inclusive com estudos tributários, planejamentos tributários, enfim, atender o agro de uma maneira geral. Nós tivemos a primeira turma agora em agosto, e já estamos com a lista de espera para a próxima turma, que provavelmente as vagas, as inscrições serão abertas em janeiro de 2024. Então, são 23 módulos, uma formação bem completa mesmo, bem técnica e prática, que, na verdade, tudo que eu tento fazer voltado à educação, eu trago sempre o viés prático e técnico, que eu acho que é essa vivência aí do dia a dia que falta para os profissionais, né? Então, trago aí um pouco da minha vivência do dia a dia para dentro das minhas mentorias, dos meus treinamentos. E a formação Expert no Agro é específica realmente para o agronegócio, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Então, é bem completo. No próprio link, vocês conseguem verificar todo o conteúdo que tem dentro da formação, tá? E aí depois, qualquer dúvida ou necessidade, aqui abaixo do meu nome tem o meu Instagram, que também tem o meu canal do YouTube. Então vocês conseguem falar comigo aí através desses canais, tá? Podemos começar então, Caroline? Podemos começar com você, Elcio. Então tá bom. Bom, a Caroline já me apresentou, então nem vou passar muito essa parte da minha apresentação. Então, eu tenho formação contábil e também sou advogado. Trabalhei na KPMG por 11 anos. Há praticamente 12 anos eu tenho meu escritório de advocacia. Saí da KPMG, entrei no escritório, depois, hoje eu sou sócio do Frignani Advogados e tenho um projeto de educação digital, e um dos projetos é a formação Expert no Agro, porque é uma das minhas atuações aí do dia a dia. Eu sou um profissional que atua realmente no agronegócio. Então, estou aí no mercado há bastante tempo,
sempre atuando na consultoria tributária e atendendo empresas independentemente do porte, pessoas físicas, jurídicas, enfim, empresas que faturam milhões a empresas que faturam bilhões. Então, tenho aí bons anos de atuação nesse segmento de consultoria tributária, principalmente no agro. Atuo em todos os setores, mas o agro é o meu grande forte aí. A grande parte dos meus clientes estão no segmento do agronegócio. Então, eu gostaria de iniciar aqui falando com vocês sobre as oportunidades do agronegócio, que é uma dúvida muito frequente. O pessoal tem essa dúvida se as oportunidades do agro são oportunidades momentâneas. Se é um período que vai passar, se é uma oportunidade que já foi, ou se eventualmente ainda dá tempo de correr atrás de oportunidades. Então, o que eu queria já falar para vocês de antemão é que não são momentâneas. Eu trabalho com agro há mais de 22 anos e, para quem não sabe, desde 2004 o agro vem uma desoneração muito grande. Então, nós temos uma grande desoneração do agro que começou lá em 2004, tanto para PIS e COFINS, a gente tem muitos benefícios de ICMS, temos benefícios relacionados a créditos presumidos. Então, o agronegócio sempre foi uma área, um setor de atuação muito rentável, muito também por conta da complexidade. Então, nós temos aí desonerações tanto de PIS/COFINS, nós temos particularidades relacionadas à contribuição previdenciária, temos particularidades na pessoa física. Então, volto a frisar que quem atua no agronegócio tem condições de atuar em qualquer outro setor, porque ele é o setor mais complexo que a gente tem, tá? Eu já fiz trabalhos aí que já tivemos recuperações tributárias, mais de 850 milhões de créditos já levantados, e dessa parte aqui, a gente pode colocar que 750 milhões foram empresas do agronegócio. E aqui um ponto importante é que o agronegócio, ele não é só o vendedor de soja, não é só o produtor de soja, o produtor de milho, de cana-de-açúcar, ou o produtor rural, pessoa jurídica que vende algodão, mas o agronegócio, quando a gente fala de desoneração tributária, ele pega toda a cadeia do agronegócio. Então, desde a empresa que tem uma indústria de sementes até as indústrias de adubo, fertilizantes, e aí a gente vai também para os produtos finais ali, que soja, milho, algodão, feijão, arroz, enfim. Toda essa parte agro tem uma grande desoneração, mas iniciando desde lá do princípio da cadeia. Então, a gente tem particularidades, eu vou falar um pouco sobre isso, quando a gente trata principalmente de PIS e COFINS, mas nós temos muita particularidade também em imposto de renda e contribuição social. Então, dominar todo esse contexto geral do tributário, do agronegócio, consegue nos trazer aí uma visão estratégica e uma visão de oportunidades. Então, a gente consegue vislumbrar oportunidades sempre quando a gente tem um nível de conhecimento aí mais avantajado. Então, quando a gente fala do agro, não importa o setor de atuação, não importa o tipo de produto, provavelmente nós temos oportunidades tributárias. Muito em função das dificuldades e das particularidades que existem no setor, e muito em função também do despreparo de muitos profissionais. Então, a gente não tem hoje grandes profissionais que atuam nesse segmento de forma bem efetiva. Então, sempre quando vocês pensarem no agronegócio, pensem no agronegócio como um todo. Desde o início da cadeia até o final da venda do produto ou, eventualmente, do produto industrializado, porque a gente também tem muitas particularidades em indústrias do agronegócio, tá? Então, assim, esse começo é importante que vocês tenham essa visão, porque aí vocês conseguem vislumbrar onde estão as grandes oportunidades. Eu procurei trazer uma apresentação de uma forma que as oportunidades estejam segmentadas, segregadas por tributo, até para ficar de uma maneira mais fácil a visualização. Essa apresentação aqui não tem problema nenhum a gente disponibilizar depois para vocês, tá?
aí eu disponibilizo para o pessoal. Então, não precisem ficar anotando nada, porque depois a gente disponibiliza essas apresentações. Então, o que a gente tem de grandes áreas de atuação? Quando a gente fala do agro, a gente tem uma área de atuação que muitas vezes nós não vemos nos outros setores, que é imposto de renda da pessoa física, e nós temos a contribuição previdenciária. Então, IRCS, PIS, COFINS, ICMS e IPI, tirando o ICMS e IPI que a gente tem no comércio e indústrias, IRCS, PIS e COFINS são os tributos federais que a gente tem mais acesso. Praticamente todas as empresas, quando a gente fala aí de lucro real, lucro presumido, a gente tem a grande incidência tributária no IRCS, PIS e COFINS. Se a gente falar de Simples Nacional, por incrível que pareça, nós temos também demandas tributárias no Simples Nacional. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um caso que nós tivemos aí recentemente, de uma empresa que estava atuando, que atua, né, no setor do agro, e estava no Simples Nacional. E aí, quando nós fomos avaliar para fazer um estudo tributário e buscar oportunidades, nós vislumbramos que essa era uma empresa de um segmento dentro do agro que estava pagando aí na casa de 13% de carga tributária dentro do Simples Nacional, mas quando nós finalizamos o estudo, nós verificamos que essa era uma atividade que não tinha PIS, COFINS, não tinha contribuição previdenciária e não tinha ICMS. Ou seja, era uma empresa que, se estivesse no lucro presumido, pagaria praticamente 3% de carga tributária por conta de todas as desonerações. Então, existe muitas desonerações quando a gente fala do agro. E aí, quando a gente pega do faturamento de praticamente 4 milhões por ano, nós estamos falando aí de quase 10% a mais de carga tributária. Então, quase 400 mil reais de recolhimento. E por que o empresário não sentia no bolso? Porque é uma área rentável, que era uma atividade muito rentável, e em função disso, tinha uma grande rentabilidade e não olhava-se de uma maneira mais efetiva e com outros olhos, com um carinho melhor para a parte tributária, que o empresário hoje ele precisa ter essa visão e essa noção de que muitas vezes 30% a 35% do faturamento dele vai para pagar tributos. Então, ele precisa ter essa visão de que precisa ter alguém ali com um conhecimento técnico e prático considerável para que possa olhar essas operações com uma perspectiva diferente, um olhar mais clínico, porque provavelmente oportunidades vão existir. Então, quando a gente olha as áreas de atuação, nós temos as principais áreas que são essas: imposto de renda, contribuição, ICMS, IPI, imposto de renda da pessoa física, previdenciário e PIS e COFINS. Mas a gente tem outras áreas de atuação. Então, por exemplo, amanhã nós temos aqui a aula com o professor Calcini, que inclusive é um conterrâneo meu aqui de Ribeirão Preto, é um profissional realmente fora da curva no agronegócio. E contratos, por exemplo, contencioso tributário, são áreas que ele atua de uma maneira bem efetiva. Então, nós temos outras áreas: planejamento sucessório, planejamento societário. Então, nós temos outras diversas áreas de atuação dentro do agronegócio, tá? Mas essas são as principais, principalmente quando a gente fala de consultoria tributária. E aí eu vou trazer para vocês as oportunidades segregadas por tributos. Então, a gente começa aqui contribuição previdenciária, que é o chamado Fundo Rural, né? O mercado conhece a contribuição previdenciária do agro como Fundo Rural, e aqui a gente já tem uma primeira particularidade, porque o agro ele tem uma sistemática diferente quando a gente fala de contribuição previdenciária. A depender da atividade, se eu sou, por exemplo, um produtor rural, pessoa jurídica, eu posso recolher a contribuição previdenciária ou pela folha ou pelo faturamento. Se eu sou um produtor rural, pessoa física, também. Porém, se eu sou uma agroindústria, perante o INSS, o que é uma agroindústria? É quem tem produção própria, produção rural própria, e industrialização da produção própria.
por exemplo, uma agroindústria do ramo de cana-de-açúcar, etanol e açúcar. Então, ele tem a produção da cana, do produto cana-de-açúcar, tem a moagem dentro da própria indústria e a produção do etanol e do açúcar. Então, isso é agroindústria. Eu faço a industrialização da minha produção rural própria. Aí nós temos outra sistemática de apuração da contribuição previdenciária e algumas outras particularidades. Se for uma agroindústria que tenha prestação de serviço, ela tem que segregar a folha de pagamento desses prestadores para poder recolher a contribuição previdenciária sobre a folha desses prestadores. Não tenho opção de recolher tudo sobre a folha, eu sou obrigado a recolher pelo faturamento. Então, aqui, em função dessas particularidades, a gente já tem uma primeira demanda, que são os estudos tributários. Então, dentro do fundo rural ali, da contribuição previdenciária, a gente tem essas particularidades, a gente tem isenções de alguns produtos, que em função da atividade tem a isenção da contribuição previdenciária pelo faturamento. Então, aqui a gente tem vários trabalhos de estudos tributários que a gente pode desenvolver. E aí, toda vez que a gente fala do agro, de estudo tributário, a gente tem sempre que pensar, voltando aqui, que os estudos tributários para o agro tem que ser avaliado todas essas particularidades envolvidas de todos os tributos. Hoje mesmo, eu tive uma reunião de um grupo grande do agro, que fatura aí quase 2 bilhões de reais, e ali tem várias atividades, cana, etanol, laranja, suco, enfim, várias atividades. A gente fez alguns estudos e vislumbramos várias oportunidades, avaliando o contexto geral do grupo econômico, que é um grupo muito grande, e vimos ali oportunidades de estudos tributários, mesmo dentro desse estudo que nós entregamos hoje, nós vislumbramos outras possibilidades de estudos tributários. Então, vocês vão ver aqui até o final da apresentação que a gente tem muita particularidade em relação ao imposto de renda, depreciação acelerada incentivada, a questão dos prejuízos fiscais. Enfim, é um setor muito rico de informação e muito legal de atuação, porque tem muita demanda e muita oportunidade. A gente tem exportação indireta e retenção do INSS subrogação. Então, tem casos, por exemplo, de recolhimento da contribuição previdenciária nas exportações indiretas. E aí nós tivemos, há 2 anos, uma decisão de que não deve incidir o INSS sobre as exportações indiretas. As exportações indiretas são consideradas exportações. Então, muitas empresas recolheram a contribuição previdenciária sobre as exportações indiretas. O ano passado, nós fizemos 2 trabalhos. Um que nós levantamos praticamente 2 milhões de reais e um outro que nós levantamos quase 700 mil de exportação indireta e também na utilização de algumas isenções de produtos rurais. E temos também um trabalho relacionado à retenção do INSS subrogação. Nós temos uma discussão aqui envolvendo exportação de produto rural. Então, por produtor rural, quando ele vende com fim específico de exportação. Então, aqui, ó, nós já falamos de praticamente 3 ou 4 trabalhos aqui no entorno da contribuição previdenciária. Nós temos um estudo tributário de indústria e agroindústria. Então, esse é um estudo que tem um valor agregado muito alto. Então, normalmente, um estudo desse, a depender do porte da empresa e da quantidade de informações e de operações, é um estudo para se cobrar 50, 60, 70 mil reais, porque é um estudo que não é qualquer um que faz, até por conta de você ter que dominar todo o agro e todas essas nuances tributárias aqui. Mas é um estudo praticamente que você avalia se compensa ficar uma indústria e uma agrícola. Então, eu tenho soja e tenho uma indústria de óleo de soja. Ou eu tenho produção de laranja e indústria de suco. Ou eu tenho cana-de-açúcar e uma usina de açúcar e álcool. Ou compensa eu ser uma agroindústria. Eu juntar as duas operações e verificar do ponto de vista econômico e tributário qual que é a forma mais vantajosa sobre essa perspectiva de economia tributária. Então, é um trabalho muito legal de se fazer, precisa ter um know-how para poder executar um trabalho desse porte,
mas é um trabalho que tem uma remuneração, uma rentabilidade muito grande, e são poucos profissionais que estão habilitados para fazer esse tipo de trabalho no mercado. Contribuição patronal e terceiros. Então, a gente tem também particularidades. Se eu recolho pela folha, se eu recolho pela receita, temos as questões dos riscos de ter ou não prolabore. Então, a contribuição previdenciária, notem aqui que a gente já tem um mar de oportunidades só envolvendo contribuição previdenciária. Mas, infelizmente, no agronegócio, você não vai conseguir só dominar a contribuição previdenciária e fazer esses tipos de estudo. Você vai precisar dominar IRCS, PIS, COFINS. Então, sempre a gente vai voltar aqui mostrando a importância de dominar todos esses tributos, porque aí sim você transforma a sua atuação tributária aí na consultoria tributária num oceano de oportunidades. Para quem tem os escritórios de contabilidade, existe uma grande demanda de consultoria tributária também, e aí uma dica é que você abra uma operação de consultoria tributária separado do seu escritório, para que você consiga atuar de maneira mais efetiva na consultoria e consiga também mostrar para o cliente que aquilo que você entrega de escrita contábil e fiscal é diferente, eventualmente, de mudanças legislativas que vão precisar aí, vão ser necessários ajustes nas escritas. Então, é outro trabalho, com outra demanda, com outras pessoas, num outro CNPJ. Então, o mercado tem atuado dessa forma. Então, eu sei que a gente tem aqui grande parte de contadores. Então, fica aí uma dica para vocês que vão ingressar na consultoria tributária, segregar essa atividade da atividade contábil e segregar efetivamente através de uma empresa apartada e, se possível, de equipes apartadas também, porque vocês vão verificar que tem uma demanda reprimida no mercado e vocês podem aí ter grandes clientes, principalmente demandas reprimidas internas no próprio escritório. Então, se tiverem alguma dúvida, pessoal, vai mandando aí, ou se vocês optarem, a gente abre para o final, tá? Estou aqui à disposição para sanar eventuais dúvidas de vocês. Entrando na questão do PIS e COFINS, aqui tem uma grande... Eu brinco que você pode encontrar aqui a menina dos olhos aqui, uma mina de ouro aqui. Nós já fizemos trabalhos, um trabalho recente, nós levantamos praticamente 30 milhões de crédito numa empresa do agro, uma outra empresa do segmento também do agro, que é Calcário e Brita. Por isso que eu falo que a gente precisa entender o agro como um todo. Porque, para quem não sabe, por exemplo, uma mineradora de calcário e brita, ela faz parte do agro. Aí você vai falar, pô, você tá louco, o que tem a ver uma mineradora de calcário e brita fazer parte do agro? A depender do tipo do calcário, e grande parte do calcário é vendido para o agro como corretivo de solo. Então, esse produto, ele é um produto vendido com alíquota zero, pelo artigo 1º da Lei 10.925, com manutenção de crédito, em função da aplicação do artigo 17 da Lei 11.033. Então, nós fizemos um trabalho em 2022, no meados de 22, numa empresa de calcário e brita, onde nós levantamos 9,5 milhões de créditos de PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS pode ter aqui grandes demandas, tá? Por quê? Porque nós temos muitos produtos. Lembra que eu falei no começo que desde 2004 o governo vem desonerando a cadeia do agro? Então, se você pegar essa lei aqui, ó, a 10.925, vocês vão olhar que o artigo 1º dela traz um monte de itens ali desonerados. Ali você vai ver adubo, fertilizantes, sementes, defensivos agrícolas, calcário, toda a parte de derivados de leite, trigo. Então, tem vários produtos ali do segmento agro desonerados. E todos os produtos que estão ali, todo mundo que tem operação sendo lucro real, e aí a gente tem que lembrar que nós também precisamos dominar o conceito de lucro real, lucro presumido, PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, apuração mista. Então, tem também aqui toda uma formação por trás de conhecimento para vocês dominarem todos esses aspectos. Mas nós temos grandes demandas aqui em relação
as desonerações de produtos, porque o agro está muito desonerado, PIS, COFINS, CMS e IPI. Nós temos, então, a questão de créditos de não cumulatividade. Então, tem todo o conceito de essencialidade e relevância. E aí, pessoal, quando eu falo que quem atua no agro atua em qualquer ramo, tudo que a gente vê aqui, a gente aplica para os outros segmentos. E tudo que a gente vê aqui, que a gente tem nos outros segmentos, nós temos um nível de conhecimento aqui, de profundidade das análises muito maior. E temos alguns itens que nós não vamos ver nos outros segmentos. Por exemplo, créditos presumidos. O crédito presumido, ele está para as indústrias do agro. E aí vocês vão avaliar, por exemplo, nessa mesma Lei 10.925, se vocês olharem o artigo 8º dessa lei, o artigo 9º trata da suspensão, e o artigo 8º trata do crédito presumido. Existe uma sistemática de apuração de crédito presumido. Para soja, carne, leite, biodiesel, então tem vários produtos que você vai ter particularidades em relação ao crédito presumido. Então, eu falo que quando a gente montou a formação de expert no agronegócio, não dava para fazer um curso, simplesmente um curso. Por quê? Porque tem muita particularidade envolvida. Então, por isso que nós temos lá 23 módulos e no final, na hora que nós terminarmos tudo, provavelmente nós vamos ter mais de 60 horas de formação. E já tivemos muitas aulas ao vivo, então a ideia é sempre fazer aulas ao vivo para que o pessoal que está dentro da formação tenha a oportunidade de sanar as dúvidas, porque são muitas, porque tem muita particularidade. Nós vimos várias particularidades aqui no INSS, estamos vendo várias oportunidades e particularidades também no PIS e COFINS. Então, nós temos aqui, por exemplo, reintegra, né, que é um benefício de um crédito, que ele começou lá com um percentual maior e hoje é um percentual de 0,1%, é pouco, mas quando a gente fala de agro, a gente fala de faturamentos expressivos. Então, 0,1 pode ser um valor, não tende a ser valor relevante, de milhões, mas a gente pode levantar aí 300, 400, 500 mil com essa oportunidade. Temos exclusão de CMS, tá? Que é a exclusão de CMS da base do PIS/COFINS. Muito embora os produtos estejam desonerados para o PIS/COFINS, nas indústrias do agro a gente tem aqui exclusão de CMS. Ficou um errinho aqui, depois eu vou ajustar antes de mandar para vocês, tá? Então a gente tem também exclusão de CMS da base do PIS/COFINS. Crédito presumido, já falei, e aí o crédito presumido depende muito do tipo de produto. Para você ter esse tipo de crédito presumido, se é de 50%, é 25%, então depende muito se é atrelado à exportação. Então, aqui tem que ser feita uma análise minuciosa, tá? Então, precisa tomar muito cuidado. Tem uma pergunta aqui, eu já vou responder. Como você tem feito com os casos de levar a produção de soja da PF para PJ? E quando existe produção de milho ou outra cultura junto? Precisa primeiro avaliar o contexto geral da operação. Então, nem sempre o estudo tributário ele vai levar a uma economia tributária quando você faz um estudo de PF para PJ. Então, se você tem, por exemplo, uma atividade de soja, você não paga PIS/COFINS na pessoa física e também não pagaria PIS/COFINS na pessoa jurídica. Você, na pessoa física, paga 2,05 de contribuição previdenciária e pagaria 1,5 de contribuição previdenciária e pagaria 2,05 na pessoa jurídica. Você, em contrapartida, dependendo como você apura o resultado, se for pela presunção, você está pagando 5,5 na física. Em contrapartida, você poderia pagar 3,08 numa jurídica. Só que se você faz pelo resultado, pelo lucro real na pessoa física, você pode não ter imposto de renda. Então, primeiro, precisa fazer um estudo, tá? Esse é o primeiro passo. E se tiver outras culturas juntos, aí você pode avaliar de forma segregada. Inclusive, a gente tem uma proposta aprovada de semana passada de uma atividade dessa. São várias culturas, e aí a gente vai fazer o trabalho considerando as culturas distintas e depois dentro de uma estrutura em conjunto. Aí depois a forma de mandar isso para uma pessoa jurídica vai depender também. Porque você pode fazer, por exemplo, uma PJ lá
lucro real e fazer depreciação acelerada incentivada e vender essa cultura para receber em parcelas. Então, assim, é um estudo um pouco mais complexo, mas é um estudo muito legal de se fazer. Então, e eu costumo falar o seguinte: no agro não tem receitinha de bolo. Por quê? Porque a gente começa a se deparar com várias situações. Às vezes você vai pegar uma pessoa física que na hora que você vai avaliar, o cara compra adubo, fertilizante, tudo por fora. O cara vende sem nota. Então é tipo de operação que não dá nem para mexer, porque é telhado de vidro. Então tem várias etapas aí para a gente seguir um trabalho desse. Mas eu adoro fazer esse tipo de estudo, porque a gente nunca consegue replicar para vários clientes, porque sempre tem ali uma particularidadezinha, a rentabilidade, às vezes para quem ele vende, às vezes o tipo de contrato. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas não dá para falar como você tem feito. É um estudo que você tem ali uma metodologia de começo, meio e fim, e mesmo com essa metodologia você vai tendo ali os problemas bons de ser resolvido, né, da operação distinta de cada PF. E pode chegar também a uma conclusão, que isso é interessante, que vale a pena ficar na pessoa física. Então, toda vez que eu vou para uma operação dessa, que eu sou solicitado, eu tento deixar isso muito claro para o cliente. Olha, a gente pode chegar numa conclusão que a sua atividade, a forma de atuação da sua atividade é a melhor do ponto de vista tributário, econômico, financeiro. Então, para você não ficar bravo comigo depois e falar, nossa, você vendeu um trabalho, Elcio, cobrou lá 20, 15, 12, e agora me falou que a minha operação é essa, não tem mudança. Então, eu tento também deixar isso para o cliente de uma maneira bem transparente. Eu acho que a transparência é tudo, a gente trabalhando com ética, com honestidade, com o pezinho no chão. Eu tenho 22 anos e meio de atuação, não posso me queimar por qualquer tipo de trabalho, tenho um nome a zelar. Então, eu deixo também sempre essa mensagem. Só que, em contrapartida, eu falo para o cliente: se chegarmos numa situação dessa, você vai ter um conforto de que, olha, tranquilo, é algo que, se nada mudar de premissa, eu estou no meu encargo tributário o menor possível. Show de bola, Elcio. Só foi eu que fiz essa pergunta, tá? Eu vi que o pessoal estava meio quieto ali. E eu falei assim, não, vamos motivar esse povo aí para fazer as perguntas pro Elcio, porque esse cara aí manja muito, gente, pelo amor de Deus. Né? Elcio, muito boa resposta, parabéns pela palestra aí. E eu não quero atrapalhar, não, então já estou saindo. Não, tamo junto. Tem mais uma aqui para a gente seguir. Do ponto de vista tributário, a atividade pecuária é mais vantajosa de ser exercida pela PF ou PJ? É a mesma resposta, pessoal. Não tem receita de bolo, tá? Eu costumo sempre falar o seguinte: vamos investir o nosso tempo em entender o contexto geral. A partir do momento que você entende tudo, IRCS, PIS, COFINS, pessoa física, INSS, você começa a enxergar essas demandas e você começa a ter essa visão de que, olha, não dá para falar o que é mais vantajoso. Precisa entender. Porque a pecuária engorda, cria ou recria. Eu vendo para abate. Então, tem várias nuances aqui que a gente precisa avaliar, tá? Então, por exemplo, um produtor rural, pessoa física que tem uma agroindústria de lácteos, tem possibilidade alguma, tem alguma oportunidade? Sempre tem. O que eu vendo? Diagnóstico tributário. Da mesma forma que a gente vai no médico, eu fui, por exemplo, há 2 semanas, tirei 13 tubos de sangue, agora eu fiz lá vários exames, o médico vai olhar meus exames. Da mesma forma que eu vou fazer esse diagnóstico comigo, o médico vai avaliar, eu faço isso nas empresas. Eu não falo para o cliente, você vai ter a oportunidade X. Eu falo para ele, olha, eu vou olhar o seu negócio com uma visão 360 graus e provavelmente eu vou encontrar demandas. Isso assim, Zilmar, de 99% de chances de encontrar alguma coisa, principalmente numa indústria. Agora, se você é um produtor rural que tem uma agroindústria, ou seja, ele tem um produtor rural que provavelmente fornece o leite para a agroindústria. E aí precisa entender se realmente é agroindústria, tá? Porque o conceito de agroindústria deveria ter o leite lá dentro para produzir os derivados de leite.
Então tem que entender também todo o contexto. Pessoal, não dá para ter resposta pronta no agro, tá? E não é fugindo de resposta, não. É porque qualquer resposta aqui que eu der, eu posso não estar sendo honesto com vocês e não tem como ser diferente disso. Tudo demanda um estudo, tá? Bom, pessoal, de PIS/COFINS, percebem que a gente tem um monte de particularidades. Nós temos aqui, boa noite, Felipão, oportunidades de RPJ e CSLL. Aqui a gente já entra também num outro contexto de oportunidades. Então, por exemplo, essa pergunta do como atuar ali, levando a atividade de soja de uma PF para uma PJ. A gente tem aqui, por exemplo, um caso de possibilidade aqui. Deixa eu voltar o slide. Puder voltar o slide aqui para mim, por favor? A tela cheia. Eu tenho aqui, por exemplo, oportunidade de vender os ativos e fazer depreciação acelerada incentivada numa PJ lucro real. A gente tem várias oportunidades, por exemplo, dentro do agro, de empresas que têm muita aquisição de máquina e implemento agrícola, de eventualmente tentar segregar essa atividade numa empresa lucro presumido e fazer locação. Então, aqui a gente começa a entrar em vários estudos. Então, se vocês, por exemplo, forem anotando tudo que eu estou falando aqui, nós vamos chegar no final com 40, 45 tipos de demandas no agro. E realmente existe centenas. Se a gente parar para ver e segregar as demandas, nós estamos falando de centenas de oportunidades. Então, para o IRCS, nós temos os estudos, vendas de ativos, ganho e perdas de custo. Se eu deixo a atividade rural dentro da agroindústria, a minha produção, gasto 100 milhões para produzir, mas o mercado cobra 150, e aí eu consigo fazer depreciação acelerada incentivada e vender a mercado e fazer custo na indústria. Então, a gente tem muito estudo voltado a esses quesitos. Nós temos a questão da depreciação acelerada incentivada, que para o agro, a gente tem uma particularidade. Tudo que eu compro, tudo que eu invisto em tratos, em formação de lavoura, mais máquina e implemento agrícola, eu posso fazer a depreciação acelerada 100% para fins fiscais no ano de aquisição e depois vou devolvendo na medida da depreciação contábil. Nós temos subvenções para investimento. Então, aqui a gente deixa um asterisco nesse assunto, que é um assunto um tanto quanto complexo, precisa avaliar cada caso, então não dá para sair fazendo, que é o que o mercado fez, né? Saiu fazendo de toda forma, de qualquer forma, e aí nós vimos o Haddad aí dando risada, e realmente com razão, porque todos os trabalhos que me passaram para revisar, todos estavam errados, e eu falei isso dentro da minha comunidade. Depois replicaram a minha fala, teve gente que riu, falou que eu estava ficando louco, mas eu falei que eu tinha convicção de que a Receita Federal tinha feito a lição de casa dela. Ela tem todas as informações lá, ECD, ECF, FD, ICMS-PI, FD Contribuições, tem as linhas de subvenção dentro da ECF, enfim, eles fizeram a lição de casa e viram que muita gente tinha feito coisas erradas, então estão autuando. Então a gente tem subvenção também para investimentos, tem muitos créditos presumidos em determinados estados, então aqui também a gente pode ter oportunidades. E temos as questões envolvendo prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, que para o agro a gente tem uma particularidade também. Então percebe que particularidade é uma das palavras que eu mais falo, porque tem realmente muita particularidade do agro. Por isso que eu falo que quem dominar o agro domina qualquer outro segmento. Eu não canso de falar isso porque é uma verdade. No entanto, a minha formação profissional tem grande parte do agro, mas eu já atendi laboratório, já atendi distribuidora, já atendi farmacêutica, já atendi indústrias de maneira geral, tudo que você imaginar de segmento, eu já atendi. Por quê? Porque tem uma base muito forte que veio das atuações do agro. Então, nós temos o prejuízo fiscal, que nós não temos a limitação de compensação de 100%. Então, aqui também tem sempre algumas oportunidades.
porque tem muita gente que não sabe dessa questão, tem muitos estudos que a gente tem que avaliar, eventualmente, se dá para formar prejuízo. Então, posso dar, por exemplo, um exemplo aqui de JCP. Se eu tenho uma empresa no agro que está com prejuízo hoje, a Receita veio e eliminou o JCP. O ano que vem tem perspectiva de lucro. Eu posso fazer um JCP retroativo agora, forma um colchão de prejuízo fiscal que eu posso usar para compensar o lucro do ano que vem, sem limitação de trava de prejuízo. Ou seja, o estudo tributário envolvendo o JCP com prejuízo fiscal. Então, a soma de entender um pouco de tudo também vai levando vocês a cada vez mais ter insights e trazer demandas e oportunidades, tá? Indo para o ICMS-PI, não é diferente. Então, nós temos aqui muitos casos de dificuldades de monetização, tá? E aí temos a questão do ECREDAC, o ECREDAC rural, que é o ECRED rural aqui no estado de São Paulo. Em vários outros estados, a gente também tem essas possibilidades. Esse é um trabalho mais complexo, mas a gente tem aqui grandes demandas. Temos as questões de desoneração de ICMS-PI, inclusive para o Simples Nacional. Então, não pense que eu estou doido, não, porque, por exemplo, se você pegar, eu posso dar um exemplo aqui para vocês. São Paulo, por exemplo. Se vocês olharem o artigo 8º do regulamento, se não me falha a memória, existe uma isenção, por exemplo, para mudas de plantas. Essa isenção, se você for no parágrafo do artigo 8º do regulamento de São Paulo, ele fala que se aplica à empresa do Simples Nacional. Então, você pode ter uma demanda de uma empresa no Simples Nacional que tem ali ICMS para recuperar, porque o cara tributou algo que não era para ser tributado. Você pode ter, por exemplo, IPI, um outro exemplo aqui, de uma empresa que vende produto NT e está considerado como uma indústria. Dentro do Simples Nacional, se você tem produto NT, você é considerado um comércio e não uma indústria. Então, você está no anexo errado. Você tem IPI para recuperar. Em contrapartida, você vai ter uma diferença de IRCS e INSS para pagar dentro do Simples. Então, pessoal, a consultoria tributária é um oceano de oportunidades tributárias. Se vocês dominarem o negócio, vocês não ficam sem demanda tributária. Nós temos aqui, por exemplo, créditos sobre entradas, então, sempre avaliação de créditos. Nós temos muitas questões aqui, por exemplo, de IPI, venda de produtos de IPI alíquota zero ou NT com manutenção de crédito, então aqui a gente também tem oportunidade. O IPI, ele é um crédito que ele é monetizável, ou seja, ele é passível de ressarcimento ou compensação. E também várias análises de incentivos fiscais. Então, a gente tem também, a depender do estado, incentivos fiscais aqui, considerando o ICMS, IPI, eventualmente alguma desoneração, importo a 12, vendo a 4, posso, através do regime especial, desonerar essa operação. Então, tem várias demandas aí. Imposto de renda da pessoa física, a gente tem os estudos tributários, né? Então, atuar na física ou atuar na jurídica, parceria arrendamento na física ou na jurídica, parceria arrendamento só na física. Então, aqui a gente também tem estudos tributários voltados a isso. É claro que a gente precisa lembrar sempre do viés dos contratos, né? Amanhã nós vamos ter aqui uma aula com o Calcini, que provavelmente vai entrar muito nesse mérito, de parceria arrendamento. Então, tomar cuidado com contratos de parceria, que na verdade é um arrendamento, então é parceria disfarçada. A Receita tem pego muito isso. A Receita tem olhado com outros olhos o segmento do agro, vocês viram aí as notícias da Operação Grãos, então tem que tomar muito cuidado, mas sempre onde tem o olho da Receita, porque tem arrecadação alta, e onde tem arrecadação alta, nós temos oportunidades, tá? Então, muito cuidado com esses contratos aqui, quem é advogado aí, pode eventualmente também vender trabalhos de avaliações desses contratos. Nós temos a tributação do lucro,
ou, né, muita gente chama de... eu falo lucro ou arbitramento, mas muita gente fala de lucro real e presumido na pessoa física. Aqui não tem muita frescura de o que é certo e o que é errado. O importante é a gente entender que tem as duas sistemáticas. Então, tem muita oportunidade aqui e muita oportunidade, às vezes, de insights de estar no dia a dia. Ah, o cara está chegando no final do ano, vai dar lucro. Opa, o cara está precisando comprar uma maquinária agrícola? Então, compra, financia e aí zero lucro. Então, tem muita diquinha, insightzinhos legais aqui quando a gente envolve toda essa sistemática aqui de oportunidades dentro da pessoa física. Mas se vocês notarem, tudo se conversa. PIS/COFINS conversa com ISS, conversa com pessoa física, conversa com contribuição previdenciária. Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla que não adianta aprender só PF. Eu vejo quem atua com pessoa física, quem tem escritório de contabilidade aí, vocês têm um grande insumo na mão, que é a declaração de pessoa física daquela pessoa que você faz, é um insumo para você. Porque ali você vê que empresa o cara tem, que filho que ele tem, a idade dos filhos eventualmente, se ele é casado, se ele tem operações na Bolsa de Valores, você pode vender um trabalho com margem de valor agregado. Poucos profissionais conhecem imposto de renda de bolsa, não é difícil, não é complexo. Pessoa física, eu sou apaixonado, tá? Então, eu adoro fazer pessoa física e faço até hoje, eu mesmo preencho declaração, faço declarações de acionistas de grandes grupos, faço declarações de pessoas que têm operações milionárias no exterior, então, é um ramo de atuação também muito rentável dentro da consultoria tributária. E aí, pessoal, para a gente ir para os finalmente aqui, que já está quase dando meia hora, a gente tem outras várias oportunidades. O GCAP, que é o ganho de capital no imóvel rural. Então, nós temos uma particularidade aqui de imóveis adquiridos depois de 1996. Né? Nós temos aqui a questão de que não é o ganho de capital convencional, é pela diferença do valor que está declarado no ITR. Produtor rural PF, tem uma recuperação aqui que não é nada muito relevante, mas é a não incidência do salário educação. Temos estudos societários sucessórios, muitos estudos aqui envolvendo o agro, principalmente porque nós tivemos aí nos últimos 10 anos uma valorização gritante das terras. Então, muitas vezes a gente tem demandas aqui envolvendo planejamento societário e sucessórios. Regimes especiais, eu já tinha dado um insight aqui, né? Para eventualmente estancar algum acúmulo de crédito de CMS e IPI. E nós temos aqui um último ponto, que tem uma particularidade em relação à exclusão de CMS por metro cúbico, principalmente nas usinas de açúcar e álcool, onde o etanol tem o PIS/COFINS sobre metro cúbico e tem ICMS. Então, existe uma discussão, a Receita não aceita, mas aqui tem uma margem de discussão e existe uma particularidade para fazer esse cálculo. Então, eu fiz um trabalho aqui o ano passado, um trabalho muito rentável e relacionado a apurar esse cálculo da exclusão de CMS por metro cúbico. Então, a exclusão de CMS da base do PIS/COFINS por metro cúbico. Então, aqui mais algumas demandas, tá? Bom, pessoal, eu tentei, assim, passar tudo. Eu sei que pode até ter ficado um pouco muito rápido, mas é que é muita oportunidade. Então, a ideia era trazer para vocês uma visão geral e que quando vocês me vê falando na internet que existe um oceano tributário, um oceano de oportunidades, não é à toa, existe mesmo, basta a gente ter esse olhar clínico de avaliar. Nós temos uma formação Expert no Agro, onde a gente traz tudo isso aqui de forma bem pormenorizada, tá? E aí eu fico à disposição. Tinha colocado ali um pontinho de interrogação. Fico à disposição para responder algumas dúvidas. Não sei se a gente tem tempo, mas eu estou aqui à disposição, pessoal. Tem tempo sim, Elcio. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui que o pessoal vai enviar. Mas antes, enquanto o pessoal está tentando enviar alguma dúvida ali, muitos comentários aqui, Elcio.
muito conhecimento prático. Que mais é que o João Paulo mandou, né? O Fred Mirandelso fora da curva, mas é fora da curva, o homem é brabo mesmo. Tem muito conhecimento aí, né? Parabéns pela palestra. O que mais aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Já passamos a rede social do Elcio. O Felipe mandou o mestre ali, ó. Com certeza deve conhecer o Elcio. O que mais? Acho que aí, por enquanto, de mensagem aqui, essa. Agora, deixa eu ver aqui, Elcio. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se está muito ampla, mas, enfim, você fica à vontade para comentar a respeito dela. Do Marcelo de Barros. É uma pergunta... Primeiro, quando a gente fala de produtor rural pessoa física, as oportunidades de recuperação tributária diminuem bastante. Muitas vezes você vai ter, talvez a depender do estado, o ICMS sobre o diesel imobilizado, que acaba acumulando ali, e a gente tem a possibilidade de pedir essas restituições, e um estudo tributário, porque no mais, ele não tem PIS/COFINS, o imposto de renda não existe crédito, a contribuição previdenciária é 1,5%, também não tem, a não ser que ele exporte, e aí pode ter uma discussão em relação à não incidência da contribuição previdenciária. Mas, Marcelo, é um estudo e a questão do ICMS. Eventualmente, avaliar se vale a pena ele manter a operação na física ou se poderia, aí, economicamente falando, ser mais vantajoso atuar numa PJ. Mas eu falo que as oportunidades elas estão em lucro real, lucro presumido, simples, pessoa física. Não necessariamente 100% nessa ordem, mas em grande parte do mercado é essa ordem, né? O lucro real, onde a gente tem as maiores demandas e oportunidades, aí vai diminuindo aí a depender da atividade em si. Mas eu falo que tudo que a gente... Eu brinco que se a gente fuçar muito nos clientes, a gente encontra oportunidade, porque tem muita coisa por aí sendo feita, não falo que de maneira errada, mas talvez por um pouco de falta de conhecimento, o pessoal tem deixado a desejar em algumas situações, e para a gente, esse é sempre o melhor dos mundos, que sobra trabalho, e eu brinco que aí a gente precisa do leitinho das crianças, né? Então temos que faturar. Show de bola. Obrigado aí, pessoal. Tem gente aqui mandando elogio um atrás do outro aqui, cara, para você. Parabéns aí pela palestra. Obrigado. E que mais aqui, ó? O Fred Miranda colocou salário educação. Eu tenho uma pergunta para fazer, Elcio, que diz respeito àquela questão da exportação indireta, sabe? Assim, é uma pergunta mais ampla mesmo, porque eu já peguei alguns casos assim, né? E de repente, se você tiver alguma experiência ali, compartilha conosco, que é o caso de como é que você tem identificado os documentos fiscais para isso, né? Como que o trabalho leva em consideração esses documentos fiscais, porque vamos dizer que a exportação indireta tem aquela discussão se deveria ser utilizado um CFOP específico, né, com fim específico de exportação, aquela coisa toda, e aí tem também a necessidade de ser aquele conceito mais restrito da Receita Federal, de pegar e já colocar o produto direto no porto, enfim, tem algumas discussões a respeito disso, e se você tiver como comentar a respeito, né, mas uma pergunta mais ampla também, né? Uhum. Cara, a gente fez vários trabalhos desse, inclusive teve um trabalho que nós pegamos o período de GFIP. O primeiro ponto em relação ao levantamento é realmente validar a operação. Então, a gente tem a questão do CFOP, então, se foi o 7501, provavelmente foi lá a exportação, já quem recebeu com fim específico e exportou. Se for o CFOP 7, exportação direta, provavelmente não pagou a contribuição previdenciária, mas a gente tem, principalmente no agro, aquelas remessas para formação de lote, né, de exportação, se não me engano, o 5501, que é a remessa com fim específico de exportação.
Então, por aí, você já consegue ter uma visão de que aquela operação foi uma remessa com fim específico. E aí tem todos os documentos que comprovam que aquela mercadoria foi exportada, então tem os documentos de exportação. Então, eu acho que é deixar isso tudo muito bem levantado, né? Comprovando que realmente aquela mercadoria foi efetivamente exportada. A gente tem um prazo lá de 90 mais 90 dias para exportar, né? Perante o CMS e tudo mais. Levantado esse valor, a gente faz o quê? A gente compara o antes e o depois. E aí, quando a gente fala de GFIP, nós não conseguimos ter o acesso a GFIP igual nós temos acesso ao ECAC, por exemplo. E aí, o que eu costumo fazer na prática, Gabriel? Eu monto uma planilhinha com a cara da GFIP e mando para o cliente fazer essa retificação. Então, eu pego as linhas para a pessoa lá só digitar. Me manda, eu faço um double check para ver o antes e depois. Entendeu? Show. Porque não tem outra forma de fazer, mas tem que retificar, porque você precisa constituir o crédito. O último que nós fizemos, que envolveu o GFIP e DCTF Web, deu uns 600 e poucos mil, foi uma usina de açúcar e álcool. Por conservadorismo, eles recolheram, e depois, quando veio a decisão, a gente levantou o valor. E aí a gente fez dessa forma e fez compensação. Cara, não deu 3 meses, veio a homologação da compensação. Tinha ficado, eu lembro que acho que tinha ficado um errinho numa GFIP, mas aí veio naquela notificação que fala, ó, você tem tantos 30 dias lá para ajustar. Passou, cara. Então, assim, não é um trabalho difícil de fazer, tá? Mas não é um trabalho que a gente consegue implementar sozinho. Então, a gente vai precisar desse contato com a contabilidade. Normalmente, você vai pegar essas empresas com o RH interno, né? Aí fica mais fácil, porque tá todo mundo debaixo do mesmo patrão, né? Patrão que contratou o consultor tributário é o mesmo patrão que paga a contabilidade, o fiscal e o RH, então não tem muito disso. Mas os trabalhos que a gente fez foi assim. Eu tento deixar muito mastigado, porque não dá para a gente ter acesso a GFIP, né? A gente já está quase praticamente aí 100 períodos de mais de GFIP, né? Talvez vamos pegar aí um ano. Estamos na DCTF Web, que é mais fácil. Aí dá para fazer, porque você tem que fazer pela FDReinf, né? Mas os 2 casos que eu tive, recentes, eu montei essa estrutura e internamente o pessoal montou as retificadoras e aí eu revisei e aí transmitiu. Show de bola, Elcio. Olha, vou te falar, viu, que teve de elogio aqui para você, não está escrito, meu cara. Ah, feliz, muito bom, cara. Mesmo, parabéns aí pela apresentação. Elcio, poxa vida, estamos na mesma cidade aqui, a gente tem que marcar mais algumas vezes presenciais aí para a gente colocar o papo em dia. E a Ribeirão Preto é capital do agronegócio mesmo, né, meu cara? Porque sim, tem bastante gente aqui. No lugar certo, né? Você é uma delas aí, né? Não, fico feliz em contribuir, eu agradeço aí o convite de vocês. Eu adoro isso aqui, é a minha vida, é a consultoria, eu gosto dessa parte de educação. E eu tô com a mão na massa, né? Então, eu não estou estudando para vender curso, estudo para vender trabalho, e aí automaticamente eu tenho aí as situações do meu dia a dia, e aí eu tento passar aí para o pessoal um pouquinho desse conhecimento. Então, obrigado aí pela oportunidade e fico à disposição aí, o que eu puder ajudar e contribuir, estou sempre aqui à disposição. E precisa marcar ou um café ou um chopp no Pinguim, né? Ah, não, esse o chopp também é bom. O professor Pedro já falou para mim que eu tenho que pagar o chopp para ele no Pinguim já. Então vamos marcar todo mundo junto. E você sabe que eu não tenho problema nenhum, porque eu saio do prédio, a passarela do meu escritório sai dentro do Pinguim, né? Olha aí, rapaz, daqui a pouco tem tubulação dentro do seu escritório. Então facinho aqui, não precisa, é só pegar Uber para ir embora depois. Mas vamos combinar sim. Vamos, combinado. Eu passo a palavra a Mari Moreira e a Caroline Cars, primeiro a Mari Moreira, para fazer as considerações. Se tiver alguma pergunta também, fica à vontade. Não, eu tô boba aqui, tô
Eu acho que não devia chamar oportunidades tributárias no agronegócio, não. Tinha que chamar segurança tributária no agronegócio, né? Porque a fala do Elcio passa tanta segurança para a gente, né? Do conhecimento, de tudo que ele transmite. Então, parabéns, Elcio, e obrigado por estar compartilhando isso tudo com a gente, né? E realmente os comentários aqui são super positivos e eu concordo com o que todo mundo está falando. Hoje em dia, a gente passar essa segurança para o nosso cliente é um grande desafio, né? Sim. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de estar ouvindo um profissional como você, que está há tantos anos no mercado e fala com essa propriedade, com essa segurança, eu acho que realmente é incrível, assim, as pessoas estão aqui nos comentários elogiando bastante, inclusive, e eu concordo com tudo que está sendo dito aqui, realmente é muita segurança tributária, eu acho a palavra. Obrigado, Mário, fico feliz aí em contribuir, e obrigado aí pelas palavras, e o pessoal também pelos comentários, é gratificante, né, a gente está no dia a dia aí, e despende tempo para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, porque tem coisa que a gente vai aprender na prática, e graças a Deus a gente tem oportunidade de vivenciar, porque tem muito trabalho, e muitas vezes as pessoas não têm acesso a essa quantidade de trabalho, né? Eu falo que lá no passado eu sofri isso, não tinha livro, não tinha mentoria, não tinha cursos, era com a mão na massa, continua sendo, mas hoje a gente tem essa possibilidade de com vocês aí, fazendo esses tipos de trabalho sensacional, de poder passar vários profissionais de mercado, trazendo cada dia falando de um assunto diferente, e poder contribuir para o crescimento de todo mundo. Então, acho que estamos todos juntos aí nessa caminhada. Teve um aluno seu aqui nos comentários que falou sobre o curso, inclusive, e recomendando mesmo, falou que recomenda e tal. E, pessoal, o link dele está aqui na descrição do vídeo, viu? Elcio, muito obrigada pela fala. A gente nós que somos fornecedores de cursos, de serviços para os contadores, né? A gente vê que todo dia tem um contador querendo adentrar no agro. Então, é muito importante que a gente mostre onde estão as fontes de conhecimento, com quais profissionais eles podem estar perto, estar junto, para cada vez mais prestar um serviço melhor para o seu cliente. E aí a gente vai vendo que ao longo da jornada a gente passou por diversos assuntos, a gente passou por planejamento tributário, a gente passou por fiscalização, e aí a gente vê que lá na ponta a gente não consegue entregar nada disso, né? Entregar excelência ali em serviço, se o contador não for um especialista. E a gente brinca, né? Que a contabilidade ela está ficando igual à medicina. A gente tem que se especializar em uma área. Quem está se especializando em uma área está chegando na frente. E muito obrigada por você estar aqui, fazer parte da nossa rede, né, a rede de contadores aqui da jornada, que engloba a FarmCont e a Contabilista Play. Muito bom poder contar com o seu conhecimento e parabéns pela palestra. Obrigado, Carolina. Eu que agradeço. É sempre um prazer e podem contar comigo aí sempre que precisar. Sempre que eu puder contribuir, pode contar comigo mesmo. Show de bola, Elcio. Parabéns mais uma vez, obrigado. E, gente, nós encerramos aqui a segunda noite de participações da jornada contábil da educação fiscal. Deixe o seu like, compartilhe esses vídeos com quem precisa ver. E não posso deixar de reforçar aqui, né? Siga nas redes sociais aí os professores de hoje. O professor Elcio também tem o seu próprio treinamento. Siga lá a rede social, procure saber mais, porque o homem é fera. E também é bom lembrar que amanhã nós teremos o terceiro dia, que teremos um dia muito importante aí. Poxa vida, cada dia que passa parece que mais informações, mais conhecimento. Então não perca amanhã às 19 horas, primeiro aparece com o Dr. Calcini, que ele vai dar um show aqui com certeza. E teremos também o Hugo e o Diego Braga, vai falar de regularização cadastral ali. Poxa, vai ser muito bacana. O Diego Braga, que está intensamente na internet aí, tem bastante seguidor, vai ser bem bacana. O Hugo também, vai ser show de bola. Então, espero vocês todos amanhã e até mais. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado.